A paz de São Jesus Cristo, queridos irmãos, convido você para refletirmos a lição da EBD, lição de número 8, desse dia 22 de novembro de 2020. Estaremos estudando sobre o tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. O justo não passa por tribulação? Ele é uma pergunta aqui, mas nós vamos ver dentro da teologia de Zofar, eles falando categoricamente e categoricamente e afirmando que se um homem sofre é porque ele cometeu injustiça, porque Deus é defensor unicamente dos justos. Mas a gente vai estar estudando sobre isso e tirar nossas conclusões acerca dessa teologia que não pode ser levada como lógica em razão sobre todas as coisas. Então vamos estar estudando sobre esse tema, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Quer dizer, ele faz aqui uma interrogação, o nosso comentarista, e a gente vai ter as explicações dentro do todo o contexto da lição. O texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Nós vamos ver depois essa expressão dentro do contexto da lição sendo esclarecida. A verdade prática, que é uma síntese de dentro do assunto que vamos estudar, diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo os justos passam por tribulação. A Escritura mostra que até mesmo os justos, tribulação são coisas para os seres humanos, e até os justos, e eu creio que até para os seres, para a criatura, né? Porque até mesmo os animais passam por algumas tribulações, e por muitas até, em alguma situação. Então a gente vai estar discorrendo sobre esse assunto, que é a teoria de Zofar, e vamos estarmos refletindo sobre ela. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, no capítulo 11, versículos 1 a 10, e o capítulo 20, versículos também de 1 a 10. O objetivo geral da lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Essa defesa é a defesa dos amigos de Jó. Porém, a gente vai ver que essa não é uma regra geral dentro daquilo que nós iremos estudar. Ok? É uma lógica, mas, porém, na Bíblia nós enfrentaremos ou acompanharemos situações onde pessoas justas que passaram por determinadas provações e sofreram amargamente, e não, até mesmo sem explicações, mas que em tudo o Altíssimo Deus foi glorificado. Pelo sofrimento do justo, Deus é glorificado. O objetivo específico da lição que são os tópicos divididos da lição, são 3 tópicos, destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. E o segundo, explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E o terceiro subtópico
esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, a gente vai estar discorrendo sobre esse assunto. Vamos à introdução da lição, que nos diz assim: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates, Jó, capítulo 11 e 20. Ele insistia na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam os seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então a gente vai ver essa situação que Jó enfrentou, tendo talvez os seus melhores amigos, os amigos mais chegados, não compreendendo toda a prova que ele estava passando, e acabaram formando sobre ele também uma prova emocional, acabaram trazendo transtorno para a alma de Jó, com acusações trústicas, e tentando fazer com que Jó tomasse para si algo que ele não estava, que ele tinha consciência de que não havia cometido. Então, existem provas e lutas e problemas que nós enfrentaremos que só entre nós, pessoalmente, entre nós e Deus, ninguém conseguirá entender. Pela lógica e pela razão não terão definição daquilo que, mesmo eles querem falar, e não adianta tentar ajudar Deus, porque Deus é Senhor, é soberano, e Ele faz o que Ele quer. Vamos ao primeiro tópico, que fala sobre Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então Deus se mostra sábio, isso é dentro da teoria que ele faz. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Claro, pecador, a Bíblia enfatiza que tudo que eu semear, isso ele vai ceifar. Mas existe algo que está superior à lógica e à razão, que é o poder, a soberania de Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas, e Ele faz o que Ele realmente quer. Deus, grande sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois, para ele, Deus mostra grande sabedoria. Para ele, Deus mostra grande sabedoria ao reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Aí no capítulo 11, versículo 12, essa acusação que Zofar faz a Jó. Não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar,
Jó valeu-se da sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria, ignorantes sobre as coisas de Deus. Então, irmãos, a acusação, ele olhando para a vida de Jó e querendo fazer a autodefesa de Deus, e assim, acusava Jó de pecado. E quanto mais os dias iam passando, mais acusações os amigos faziam, ao invés de se compadecer e, pelo menos, não entendendo a situação, deixar em silêncio. Mas eles omitiram opiniões e acabaram causando mais transtorno emocional para a vida de Jó. Até acusando Jó de pecado tão bruscamente, eles consideraram Jó ter perdido o raciocínio, ter se comportado como um animal irracional. Mas existem situações, como já disse no início, que só Deus tem explicações. O segundo tópico, segundo subtópico aqui do primeiro tópico diz: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Deus não é indiferente. Isso, dentro da lógica e da razão, Deus, toda a impiedade terá uma sentença. O terceiro amigo de Jó acredita que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Jó, se Deus debatesse com Jó, como era desejo que então não havia, como era desejo, este então não havia dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Neste embate, Deus revelaria a Jó os segredos da sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele está sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Então, a qualquer custo, ele queria fazer com que Jó entendesse que tudo aquilo que Jó estava passando era por culpa, por pecado oculto, e que Jó precisaria se retratar diante de Deus para poder alcançar o perdão, e isso causava muito mais transtorno para a vida de Jó, não ser compreendido por ninguém, não ser aceito por ninguém, e isso causava muito transtorno. Mas, na realidade, biblicamente, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, também se fará. Não erreis. Mas o caso de Jó era um caso extremamente extra, era Deus que estava trabalhando, estava na situação, no comando da situação, e Jó estava passando toda aquela situação, porque Deus estava provando para Satanás que havia um homem íntegro, justo, temente a ele, que se afastava do mal e que não se rendia a deuses. Então, e os amigos de Jó não conseguiram compreender isso. Terceiro subtópico, aqui do primeiro tópico, diz: tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia. A sabedoria defendida anteriormente por seus amigos, e agora por Zofar. Este, juntamente com os seus amigos, havia
havia se levantado como legítimos representantes do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isto não passava de charlatismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos os médicos que não valem nada. Então eles queriam aconselhar, quando na realidade eles estavam sem compreender uma situação e queriam fazer suas próprias análises dentro da lógica e da razão, sem compreender ou ter compaixão e apego pelo amigo que durante longa jornada conviveram e compartilharam as coisas maravilhosas da sabedoria. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelava ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Então, irmão, Jó, depois de ter sofrido todas aquelas acusações, ele recorreu para Deus, porque ele esperava um apoio dos amigos, mas na realidade, como já disse antes, ele estava passando por aquela provação e algumas situações que o homem tem que enfrentar sozinho, ninguém vai poder livrá-lo, só o próprio Deus. E aí ele recorre, volta-se para Deus e começa a clamar, esperando pela sabedoria do alto, porque nos seus amigos ele já havia visto que não teria nenhum apoio. Então os amigos só queriam acusá-los de pecado oculto e afirmá-los e censurando eles de uma maneira totalmente rigorosa. Então, esse é o que compreendemos nesse primeiro tópico. Mas Jó passa para a posição certa, ele permanece na posição certa, confiando na provisão de Deus, que é o socorro dos aflitos. Vamos então ao segundo tópico, que fala sobre a conversão como resposta à aflição. Purificação moral. No versículo de número 13, ou no versículos de número 13 a 20, no capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado, e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar,
Se Jó cumprisse essas condições, reconheceria que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia do arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Neste aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desse rito traria consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Então, as pessoas pensam que poderão justificar-se diante de Deus, porque na realidade a lógica seria essa, né? O que ele ensinou dentro de uma lógica religiosa seria exatamente onde ele colocou os 3 pontos, que é o homem ter uma conduta correta, que seria ele clamar a Deus, ele se arrepender, ele orar, e ele confessar o pecado, renunciar ao pecado, e para que ele pudesse, através do arrependimento, da confissão, da contrição, alcançar o perdão de Deus. Todavia, Jó tinha a convicção de que o problema que estava sofrendo não era pecado que ele havia cometido, mas ele estava disposto em permanecer em comunhão com Deus, enfrentar toda e qualquer situação, esperando o agir de Deus, porque dos homens ele estava já desiludido, dos homens ele estava já totalmente farto de sofrer afrontas, de sofrer acusações e injúrias. Então ele estava totalmente decepcionado com a atitude dos homens. Mas Deus nunca decepciona quem teme a Ele. Então, os amigos de Jó, o amigo Zofar, ele mostrando a purificação moral, preciso de guiar a moral. Isso dentro de uma lógica, dentro daquilo que a Bíblia até fala, o homem, todo servo de Deus, toda pessoa que quer se aproximar de Deus, precisa ter uma moral elevada, precisa ter controle com relação à vida e não viver uma vida de impureza, uma vida de pecado. Isso é um dever de todo homem. Porém, nem todo sofrimento está relacionado a pecados cometidos. E o segundo subtópico fala sobre: é possível negociar com Deus? Aí nos diz assim, estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Está vendo, irmãos? Na realidade, o que mais Satanás queria era que Jó se rendesse e aceitasse o conselho de seus amigos, e que na realidade era algo do puro legalismo e que não comprova ali o amor de Deus, uma reverência, uma intimidade com Deus. Então, ele estaria simplesmente buscando a Deus por interesse. E, infelizmente, nos nossos dias, há muitas pessoas que buscam a Deus por aquilo que Deus faz, não unicamente por aquilo que Deus é. Sublime, excelso, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente.
grandiosíssimo, compassivo, amoroso. Então, muitas pessoas não buscam a Deus simplesmente pelo que Ele é, mas buscam pelo que Ele faz, pelos benefícios que Deus concede. Não é pecado pedir alguma coisa ou alcançar alguma coisa da parte de Deus, mas viver uma fé só voltada nos benefícios alcançados não é coisa de verdadeiro cristão. Então, Jó, ele não cedeu, ele permaneceu firme na sua posição e alcançou o benefício da paz do Senhor, porque se dependesse dos seus amigos, ele estaria derrotado, porque teria fugido do padrão que o próprio Deus havia dado testemunho sobre ele, e ele estaria fazendo aquilo que era o desejo de Satanás. O terceiro subtópico, aqui do segundo tópico, diz sobre a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinal de desânimo. Aí nós vemos no capítulo 12 e 13, Jó declarando assim, entristecido, desanimado com toda aquela situação, porém ele não entregou os pontos, não deixou de servir, de permanecer fiel com integridade ao Senhor. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre, se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria sinalizando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade, por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desfalecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentimento da vida nessa circunstância? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente, mas isso não acontecia com o homem. Neste aspecto, o homem se assemelhava-se mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Então, irmãos, Jó estava totalmente fragilizado com a situação que estava vivendo. Além de tudo, encontra nos companheiros uma adversidade ainda, encontra uma adversidade nos companheiros que os condenavam. Porém, Jó sentiu tristeza, grande tristeza
pela situação que estava vivendo, mas não deixou de servir a Deus, não se rendeu aos caprichos de Satanás. E em alguma situação que a gente vive, é comum, é natural do ser humano ficar entristecido e muitas das vezes ele não sabe que posição a tomar, mas ele precisa permanecer esperando o socorro de Deus, como Jó fizera, e por isso alcançou do Senhor misericórdia. Vamos ao terceiro tópico, fala sobre Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que seus outros amigos já há muitos vinham dizendo. Os versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que julga e punirá. Irmãos, aqui é novamente, os amigos de Jó mostrando uma sentença aqui com relação ao ímpio. Então, estava acusando os olhos de estarem na impiedade, que Jó estava passando tudo aquilo, que viveu uma vida de prosperidade, mas por causa da maldade do coração, por causa de pecado cometido, ele estava perdendo tudo que ele tinha antes, porque Deus estava fazendo um pesado juízo sobre ele por causa do pecado. Todavia, Jó tinha convicção. E é interessante que a própria Bíblia, que diz que o caminho do ímpio perecerá, a gente costuma ver, a gente vai ver que Jó também vai mostrar mais adiante, que existe de repente algo que a gente não consegue entender com relação aos ímpios. Inclusive, nós encontramos homens de Deus que começaram a olhar a prosperidade dos ímpios, porque na realidade o julgamento será mais espiritual, e não da prosperidade material e daquilo que se adquire na terra, que vai perecer um dia, mas porém às vezes as pessoas vivem uma vida regalada, tem uma morte e é honrado e homenageado na sua morte, porém o outro lado é Deus quem vai fazer o juízo. Mas os amigos de Jó estavam olhando exatamente para o lado material das coisas, julgando Jó de ter perdido tudo e estar passando por aquele sofrimento angustiante por haver cometido pecado e que era a justiça de Deus sobre ele. Vamos ao segundo subtópico aqui do terceiro tópico, que fala sobre Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre
parecia acontecer, conforme escrito por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder. No capítulo 21, versículo 7, Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vidas longas, eles passavam os seus dias em toda regalias e morriam em toda felicidade. Como podemos constatar neste versículo, passam eles os seus dias e prosperem em paz, descem à sepultura. Então, irmãos, na realidade é o seguinte, Jó estava mostrando ali que algumas pessoas, mesmo sendo ímpias, por causa do trabalho, do negócio que tinham, prosperavam e viviam uma vida material, uma vida secular, totalmente próspera. E como era o sonho, o desejo do coração, parecia estarem felizes com aquele tipo de situação. E ricos mesmo morriam, deixando prosperidade aos seus descendentes. E aquilo que eles almejavam na vida terrena. Porém, do outro lado, não. O lado espiritual é diferente. Aí o homem precisa estar em comunhão com Deus, e por fato de estar em comunhão com Deus, ele precisa abrir mão de muitas coisas, dos prazeres dessa vida, de muita luxúria, essas coisas todas. Mas que Jó estava mostrando esse paradoxo com relação à filosofia dos seus amigos, a teologia de dizer que os ímpios, eles perecerão, eles passarão, as coisas que eles têm passarão assim como uma bolinha de sabão que vai enchendo, quando está bonitona estoura e torna-se a nada. Então, Jó estava mostrando para eles que já existia naquele tempo, que existem muitos ricos, que eles vão desfrutar dos bens na terra, vão se destacar. E a gente vê aí, nos nossos dias a dia, quantos corruptos que vivem uma vida regalada, uma vida de abundância, adquirem o que querem adquirir, e muitas pessoas honestas e justas que vivem em aperto, em crise, porém no lado espiritual é diferente. A riqueza espiritual é totalmente diferente das coisas materiais. Infelizmente, alguns cristãos dos nossos dias, do Evangelho da Prosperidade, analisam o crente pelo que ele tem, mas não. O crente precisa ter confiança e viver o que é de fato uma verdadeira comunhão com Deus, e não simplesmente ser marcado por aquilo que ele adquire de benefícios, de prosperidade na terra. Então, Jó, ele combateu a atitude dos seus amigos, mostrando que a justiça de Deus, ela é totalmente diferente, é mais no campo espiritual que ele vai agir, e aí haverá uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Disse Malaquias, é exatamente na situação da morte, para onde vai ser levada a alma do perdido, daquele que viveu uma vida de impiedade, não quis um compromisso com Deus, e a vida daquele que serviu a Deus em espírito e em verdade. O terceiro subtópico aqui do terceiro tópico fala sobre a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também fez o seu sol que levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O próprio Senhor Jesus falou isso, deixou bem claro isso aqui, irmãos. Então não se mede a pessoa pelo que ela tem, se mede por aquilo que ela é.
Então, é bom que entendamos isso. Os amigos de Jó estavam julgando por aquilo que ele estava passando, então, com o condenado de pecado. Mas nem todo sofrimento são consequências do pecado cometido pelaquela pessoa. Vamos à conclusão da nossa lição, que nos diz assim: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos dos seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justificasse tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa e pratica, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o Criador. Então, aí foi a vitória de Jó, irmãos. Foi por isso que Deus passou o período que Deus colocou para que ele passasse aquela provação. Deus trouxe a ele prosperidade que sobrepôs a que ele vivia antes, por causa da sua fidelidade, por causa do seu temor e, acima de tudo, irmãos, mesmo vivendo a situação mais caótica que possa se conhecer na história humana, Jó permaneceu fiel a Deus. Que nós aprendamos com essa lição que Jó nos passa, quando diante daqueles acusadores, aquelas pessoas que muitas das vezes estão dentro da sua própria casa, as pessoas que quando vê você passar alguma situação te incriminam, criticam o seu ministério, criticam a sua posição e logo vai acusar você de pecado, acusar você de falho. Tenha convicção diante de Deus. É claro que o homem precisa ter convicção. Jó tinha convicção. Jó tinha plena convicção de que tudo que ele estava sofrendo, ele não havia cometido delito para que pudesse passar por aquilo. Então, que nós aprendamos com essa lição a vivermos uma comunhão com Deus e a não cedermos em circunstância alguma. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Zé Francisco, congrego do Ministério da UEA, da Primeira Assembleia de Deus em Alce, onde o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, e, por misericórdia, trabalhando ali na congregação em Carlos Sampaio, na rua Iruçu, número 14. Convido você a estar um dia conosco lá, cultuando o nosso Deus. Deus nos abençoe e que essa lição possa nos trazer grande esclarecimento para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém.